Já aconteceu com você alguma situação em que você esqueceu de alguma coisa importante? O nome de uma pessoa, uma data importante, um evento importante para você? Já aconteceu, de você sentir que não consegue se lembrar de mais nada? Já passou por uma situação dessa? Esses sintomas, eles são muito comuns em distúrbios, como, por exemplo, amnésia lacunar, amnésia global transitória e pseudodemência. Nesse vídeo, a gente vai comentar um pouco delas, falando sobre as possíveis causas, diagnósticos e possíveis tratamentos. Vamos lá para o vídeo, então? Bem, a amnésia lacunar, ela é uma perda de memória em um momento específico, em um período, em um evento específico. Ela é muito comum, principalmente após algum traumatismo craniano, mesmo que leve. Acontece muito da gente ver no pronto-socorro, nas emergências dos hospitais, paciente que tem uma pancada na cabeça, não chega a desmaiar, não chega a ter nenhum outro sintoma, mas começa com um quadro de reverberação. O paciente fica perguntando sempre a mesma coisa, né, para o acompanhante, o que aconteceu, o que a gente está fazendo aqui. Isso é muito comum. Isso é um quadro de amnésia lacunar. Não significa nenhuma lesão cerebral específica, mas acontece justamente após um traumatismo craniano que seja leve, e é muito característico isso. Outra coisa que o paciente pode passar, que pode causar uma amnésia lacunar, são situações de estresse, alguma situação psicologicamente traumática, de forte estresse, pode causar uma amnésia lacunar também. Envelhecimento é uma possibilidade de causar eventual amnésia lacunar. Abuso de drogas e álcool também pode causar amnésia lacunar. Então, a amnésia lacunar, como eu disse, é basicamente um período em que você perde a memória. O paciente ele perde como se tivesse um apagão naquele momento e não lembra o que aconteceu e não consegue manter aquela memória bem recente do que está acontecendo. Isso é caracterizado, isso caracteriza a amnésia lacunar. Existem alguns estudos mostrando alguma prevalência, alguma estatística mostrando aproximadamente 0,5 a 2,5% da população mundial tendo esse tipo de amnésia. Então, é um tipo muito específico de perda de memória. Muito importante, a gente vai estar comentando em seguida sobre o diagnóstico e o tratamento dela. Seguindo, nós temos a amnésia global transitória. A amnésia global transitória é uma perda também de memória, temporária também, mas não necessariamente relacionado com um trauma, com uma pancada na cabeça. Existe muito uma característica de amnésia global transitória após forte estresse. Então, o paciente, normalmente após 50 anos, com um quadro, com uma situação de forte emoção, de forte estresse, evolui com perda de memória por algumas horas. Normalmente, não dura mais do que 24 horas uma amnésia global transitória. Então, é um quadro bem característico da perda de memória, essa característica de perda de memória só nesse período, tá? E, normalmente, estima-se que cerca de 5 em cada 100 mil pessoas tenha esse tipo de amnésia, pelo menos uma vez na vida. A causa exata da amnésia global transitória não é bem esclarecida, mas acredita-se que seja devido a alguma coisa relacionada com o fluxo sanguíneo cerebral. Então, às vezes, por falta de sangue, né, para o cérebro, pode acontecer. Existem alguns estudos mostrando essa possibilidade. E, por fim, a pseudodemência. A pseudodemência é um quadro
caracterizado por perda de memória, confusão e desorientação, dificuldade de concentração, mas sem apresentar lesão cerebral orgânica. A pseudodemência, ela está muito frequentemente relacionada com ansiedade e depressão, quadros psiquiátricos que justificam isso. A gente já comentou sobre a pseudodemência anteriormente, nos vídeos anteriores, e comentou que é principalmente por conta de falta de foco. O paciente com depressão ou com ansiedade, ele perde o foco exatamente aonde que está, o que está fazendo. Então, por conta disso, é um quadro bem característico que você observa na clínica do paciente, na história do paciente, uma história muito forte de ansiedade ou depressão. E pode afetar aproximadamente até 90% dos pacientes acima de 60 anos com esse tipo de doença. Então, o paciente que tem ansiedade ou depressão pode evoluir com pseudodemência em até 90% dos casos por conta dessa falta de foco, dessa incapacidade de atenção que o paciente perde, né, essa incapacidade de atenção que o paciente não tem justamente quando tem essas doenças. O diagnóstico dessas doenças ou desses distúrbios normalmente é feito pela análise clínica no consultório. Normalmente um especialista ele vai avaliar o paciente, eventualmente pedindo avaliação também neuropsicológica, e associado a isso é feito alguns exames sanguíneos para avaliar algumas questões, algumas doenças do sangue que podem causar isso também, alguns exames de imagem que pode justificar, às vezes, alguma lesão cerebral, justificar um quadro assim também. Por isso, é muito importante, independente do que aconteça, inclusive após a melhora do paciente, por exemplo, a amnésia global transitória, que ela é autolimitada, ela acaba sozinha, é importante a avaliação do médico para justamente esse diagnóstico. É importante tirar a dúvida de doenças mais graves. Um quadro, por exemplo, de AVC, um derrame, uma epilepsia, um quadro de epilepsia. Então, é muito importante a avaliação de um especialista para ter essa certeza, descartando doenças mais graves e focando, caso descartado, no tratamento específico de cada doença ou distúrbio de perda de memória. O tratamento, seja da amnésia lacunar, da amnésia global transitória, da pseudodemência, é bem específico para cada um. Por exemplo, a amnésia lacunar, normalmente a gente pode trabalhar com terapia ocupacional, com fisioterapia, com fonoaudiologia. O paciente vai estar trabalhando com isso e vai conseguindo recuperar algumas memórias. Outro exemplo de tratamento, agora para pseudodemência, por exemplo, é tratando a base, que seria a ansiedade ou a depressão. E o tratamento para amnésia global transitória, a princípio, não existe nenhum tratamento. É basicamente aguardar, porque normalmente ela é autolimitada. Mas o mais importante na amnésia global transitória é importante ser feito um diagnóstico mais preciso, porque, por exemplo, pode ser um quadro de AVC, e se a gente não fizer alguns exames, uma avaliação mais precisa, a gente perde esse diagnóstico. Então, pode ser somente amnésia global transitória, aquela perda de memória que dura algumas horas e depois o paciente recupera a memória? Pode, mas pode ser uma doença muito mais grave. Então é muito importante, mesmo tendo melhora dos sintomas, buscar um atendimento médico, de preferência especialista. Em resumo, amnésia global transitória, amnésia lacunar, pseudodemência são doenças relativamente simples de tratamento, sem grandes problemas ou sem grandes gravidades, mas algo que precisa ser avaliado, algo que precisa ser pensado para um diagnóstico preciso. Então, muito importante, caso tenha quadros assim, seja de perda de memória momentânea, seja de confusão mental eventual, seja de incapacidade de nomeação, de nomear objetos, de lembrar de datas, tendo algum sintoma dessa forma, busque avaliação médica,
pode ser algo mais grave. Se Deus quiser, seja alguma coisa mais simples assim, fácil de a gente tratar, mas eventualmente pode ser algo mais grave. Então, por favor, busque avaliação médica de um especialista. E lógico, o cuidado com a saúde mental é essencial para uma vida mais saudável e mais feliz. Muito obrigado por ter ficado nesse vídeo, por ter visto essa informação. Pode ser valiosa para você, pode ser valiosa para alguém que esteja junto de você. Então compartilha se você achar interessante e vamos seguindo dessa forma, tentando ajudar o máximo de pessoas possíveis. Tá bom? Fiquem com Deus, um grande abraço e até o próximo vídeo.